Agora, para a gente finalizar essa primeira parte mais teórica do curso, para a gente poder partir um pouquinho mais para a programação em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema de clock e o sistema de reset. Então, basicamente, para o funcionamento geral do microcontrolador, é necessário que exista um sinal de sincronismo, sinal de clock, como eu já comentei com vocês lá na aula de conceitos gerais. Porém, existem várias formas da gente trabalhar com clock. Alguns microcontroladores possuem um sistema de clock muito simples, onde ele só tem um cristal externo e alguns divisores de frequência internos. Porém, no caso do AVR, nós temos um sistema um pouquinho mais complexo. O que significa sistema de clock? Vamos trabalhar aqui de baixo para cima para que a gente possa entender um pouco melhor. Eu tenho a possibilidade dentro do meu microcontrolador de colocar várias fontes de clock diferentes. Então eu posso trabalhar, por exemplo, com um clock externo, proveniente aí de um circuito externo de clock, tá? Com a frequência que eu queira trabalhar. Eu posso trabalhar com um cristal oscilador ou um ressonador de cerâmica também, para frequências mais altas. Posso trabalhar com um cristal oscilador de baixa frequência e posso trabalhar com um oscilador RC interno do chip. Quais as diferenças? Então, vou ficar um tempinho aqui só para que seja um pouquinho mais fácil de entender. Quando eu trabalho com osciladores externos, eu consigo trabalhar com frequências maiores e com uma maior precisão também. Por exemplo, quando a gente compra um cristal oscilador, eu tenho uma precisão muito alta, de 0.0000 alguma coisa de porcentagem de erro. Já com um oscilador interno, no caso do AVR, existe um oscilador de 8 MHz calibrado internamente, ele é construído com um circuito RC, um resistor e um capacitor. Nesse caso, ele é um bom oscilador, ele tem algumas tolerâncias que a gente pode ver depois na tabela aqui, mas que ele varia muito de acordo com a temperatura, por exemplo, diferentemente dos cristais externos. Já um cristal de baixa frequência, isso dá margem para a gente trabalhar com baixo consumo. Eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco para vocês que mostra que quanto maior a frequência de trabalho do processador, maior é o consumo dele também. Isso fica muito claro quando você vai ver uma especificação de um notebook ou de um celular, que ele tem uma determinada frequência, uma frequência que é relativamente baixa, por exemplo, 1.4 GHz, 1.8 GHz. Porém, ele tem uma especificação lá que eles chamam, normalmente a Intel chama de Turbo Boost, que é de 3 GHz. Tá? Isso só citando um exemplo. Por que ele não trabalha todo tempo com 3 GHz? Porque isso faz com que o consumo dele aumente muito. Se o consumo aumenta muito, outro detalhe que acontece é a temperatura também sobe. Para você compensar a temperatura é difícil. Ou seja, você tem que equacionar bem a sua aplicação para que ela trabalhe numa faixa de frequência boa para aquela necessidade, porém que ela não ultrapasse uma frequência muito alta que faça com que o consumo seja muito alto também. Principalmente dispositivos atuais aí que usam bateria, né? Esses dispositivos precisam durar meses ou então até anos com a mesma bateria. Enquanto que se você colocar uma frequência muito alta de trabalho, essa bateria vai durar poucas horas ou até minutos. Isso é definido por meio de um multiplexador. Então esse símbolo nem sempre está escrito multiplexer aqui, tá galera? Então esse símbolo aqui para todo datasheet, esse símbolo é de multiplexador, padrão. Já vi muita gente que não conhece esse símbolo aqui. E você determina qual é a fonte de clock que você quer trabalhar. A partir daí, essa fonte vai ser a provedora principal de clock do seu sistema geral. E aí ele passa por um sistema aqui intermediário chamado de prescaler. Isso aqui nada mais é do que um divisor de frequência. Então eu tenho várias faixas de divisão onde eu consigo dividir a frequência que entra nele.
posso, por exemplo, ter um cristal de 16 MHz aqui como fonte principal, só que vir aqui no meu Prescaler e dividir por 2, dividir por 4, dividir por 8, essa minha frequência. E é essa frequência dividida que vai vir para o controle principal do meu sistema de clock. Além disso, tem outros bloquinhos aqui do lado que é da lógica de reset, que ela não passa aí pelo Prescaler, que eu vou comentar com vocês depois. E também o Watchdog Timer, que é um temporizador específico para gerar um reset em falhas de software que possa vir a ocorrer. Com relação ao sistema principal aqui de clock, né, a tarefa desse bloco aqui é fazer a divisão do clock entre vários blocos de periféricos. A ideia é que a gente possa trabalhar com frequências diferentes em todos os periféricos. Não é porque a minha CPU roda a 8 MHz, a 4 MHz, que o meu conversor AD também precisa trabalhar com essa frequência. Então isso aqui é uma coisa bem bacana do AVR, que ele tem uma separação bem legal com relação aos periféricos. Então a gente consegue determinar qual é a frequência da CPU, qual que é a frequência do conversor AD, qual que é a frequência de funcionamento dos meus I/Os, qual que é a frequência de funcionamento dos timers. Uma outra vantagem de trabalhar com isso, com esse sistema de clock, é quero deixar o meu processador em baixo consumo. Não é o foco do curso, a gente não vai mexer com isso, mas é só para falar um resumão aqui. Se eu quero trabalhar em baixo consumo, eu consigo desabilitar o clock de todos os periféricos, mas mantendo alguns. Eu posso, por exemplo, tirar o clock da CPU, então ele para de executar o programa, mas eu posso manter o clock, ao mesmo tempo que eu desabilito da CPU, eu posso manter o do timer. Então meu temporizador continua rodando. De tempos em tempos, digamos que eu configure o meu temporizador para 1 segundo. Então a cada 1 segundo que meu temporizador está funcionando, ele habilita o clock novamente para a CPU, para ela resolver, né, para ela trabalhar com algumas instruções. Feito isso, ela baixa novamente para modo de baixo consumo, desabilito o clock nela e só o timer novamente continua rodando. Então essa é a essência dos modos de baixo consumo. Qualquer microcontrolador, quando você escuta falar de baixo consumo, é isso. Tirar a alimentação de clock de alguns blocos do seu microcontrolador. Com relação à ligação, existem alguns pinos específicos do microcontrolador onde é ligado o cristal, né, onde é ligado o oscilador. Eles devem ser ligados nesses dois pinos aqui, ó, X-Tal1 e X-Tal2. Nesse caso aqui, ele precisa ter tanto o cristal quanto também 2 capacitores. Esses 2 capacitores não podem ser de qualquer valor. Aqui no datasheet também é dado qual que é a faixa que é possível que a gente utilize. Está bem simples, né? Uma faixa entre 12 e 22 picofarad para qualquer uma das frequências que a gente possa trabalhar. No caso, se eu for trabalhar com cristal oscilador tradicional sem ser de baixo consumo, uma frequência mais alta, os pinos continuam sendo os mesmos, X-Tal1 e X-Tal2, e novamente os 2 capacitores aqui, ó, C1 e C2, e os valores dele estão listados aqui, ó, entre 400 kHz e 20 MHz, a faixa é a mesma, entre 12 e 22 picofarad. Então basicamente é isso, quero trabalhar com oscilador externo, preciso ligar o meu cristal entre esses 2 pinos e colocar os 2 capacitores aqui de acordo com essa especificação do datasheet. Agora está na hora da gente falar um pouquinho sobre o sistema de reset. Aqui o sistema de reset, ele na verdade é muito simples. Tá? A função do sistema de reset é reiniciar o microcontrolador para que ele comece a executar o programa do início. É isso, não tem por que complicar aí o conceito do sistema de reset do microcontrolador. Mas se a gente olhar, né, nesse diagrama de blocos, a gente tem aqui o reset do microcontrolador, mas é possível ver que ele não tem apenas uma fonte de reset.
Tá? Não é apenas um botão que você pode ir lá, apertar e fazer o reset do microcontrolador. Ele tem outras fontes também. Elas estão descritas logo aqui na página de cima, que são essas 4 fontes diferentes, que é o Power on Reset, que é o momento que você liga o microcontrolador na fonte e ele gera um reset a partir do momento que ele chega numa determinada tensão. Então, no caso do AVR, deve ser próximo aí de 1.8 volts, que é a faixa mínima de tensão que ele trabalha. Outra fonte que existe é o reset externo. A função dele é, quando você ter um nível 0 no pino de reset, ele reinicia a execução. Não sou obrigado a trabalhar com esse pino como reset, ele também pode ser utilizado como um pino de uso geral, mas a gente pode colocar um botão externo e fazer esse reset forçado. Outro modo é o Watchdog Timer. Watchdog Timer, numa tradução literal, é cão de guarda, ou seja, ele é um timer que fica fazendo contagens com determinados períodos, e caso você não resete esse timer, ele reseta o microcontrolador. Então ele funciona como uma segurança de falha de software. Enquanto o seu programa está rodando bem, em pontos específicos do seu programa, você pode colocar um reset desse Watchdog Timer. Caso ele não venha executar esse reset do Watchdog Timer, significa que seu programa pode estar travado em algum ponto. Isso é uma falha de software, ou seja, ele vai estourar o tempo do Watchdog Timer e vai resetar o microcontrolador. E por fim, o Brownout Reset. Então a ideia desse Brownout é nós delimitarmos uma tensão de set point e quando o microcontrolador ficar com uma alimentação abaixo desse valor, ele reseta o componente. Isso é importante quando nós temos outros periféricos, outros elementos na nossa aplicação que funcionam com tensões mais altas. Então não adianta a fonte da minha tensão cair, meu microcontrolador continuar executando o meu programa, só que os outros periféricos não terem uma alimentação suficiente para o seu funcionamento. Então isso aqui inibe esse tipo de problema. E aqui no diagrama de blocos é possível a gente ver isso. Tenho o registrador principal de controle desses resets, onde eu habilito, desabilito e configuro com tempos e tensões diferentes. E eu tenho as várias fontes vindo para essa porta OU. Se o reset for proveniente do Power On Reset, ele vai setar esse pino. Esse pino fica em nível lógico 1. Na porta OU, ele seta esse flip-flop que manda o reset para o microcontrolador. Caso a fonte de reset que atuou foi o Brownout, ele vai setar esse bit, vai ter um aqui nesse pino da porta OU, que vai setar o flip-flop da mesma forma. Se for o reset externo, ele vai passar simplesmente por um filtro de ruídos, aqui numa porta e vai mandar um de novo aqui para a porta OU, que vai resetar o microcontrolador. E por fim, tem o Watchdog Timer, que nós temos algumas outras configurações, como o tempo que nós queremos que ele faça o reset, e ele manda um caso ele não seja resetado. Tá certo? O Watchdog ele já é um periférico um pouco mais avançado. É difícil de um programador inicial trabalhar com ele, até porque os pontos específicos do programa, onde ele deve ser colocado, mas isso é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo e exige um pouco de experiência de programação. Aqui embaixo ele tem toda a descrição de tudo isso que eu comentei com vocês, caso queiram olhar com mais detalhes. E por fim, como eu comentei no comecinho da aula, vem as especificações elétricas. Então aqui eu vou mesclar um pouquinho de cada coisa que eu falei nesse vídeo. No capítulo 29, ele já começa apresentando para a gente um quadro com as principais características elétricas de funcionamento do AVR. Então o que é importante que a gente entenda aqui? Qual que é a tensão máxima que nós podemos colocar em cada pino, com exceção do pino de reset? Isso tudo com relação ao ground, né? A tensão com relação ao ground do próprio microcontrolador. Então tem que ser uma tensão de no mínimo 0,5 volts,
até no máximo a tensão de alimentação mais 0,5 volts, mais meio volt. Acima disso é perigoso você queimar aquele I/O, queimar aquele pino específico, né? Você não queima o microcontrolador inteiro, mas você danifica um port, por exemplo. A tensão do reset com relação ao GND pode ser no máximo de 13 volts. Isso aqui não significa que o microcontrolador pode funcionar a 13 volts. Significa que nesse pino específico ele suporta essa tensão, porque a memória flash interna, a memória de programa, ela pode ser gravada com uma tensão alta, que a gente coloca aqui de 13 volts. Os gravadores externos que os fabricantes desenvolvem colocam o pino de reset em 13 volts. Nesse instante, o microcontrolador entra em modo de programação, em modo de gravação. Tá? Essa é a única funcionalidade para a gente ter uma tensão alta desse jeito. E aqui a tensão máxima de operação, que é 6 volts. A corrente máxima por pino de I/O, que é 40 mA. E a corrente máxima com relação à alimentação do microcontrolador geral, que é de 200 mA. Ou seja, aqui é um outro cuidado que deve ser tomado. Cada pino suporta no máximo 40 mA. Não significa que a gente vai colocar vários dispositivos, vários componentes ligados e cada pino vai ter 40 mA. Se a gente tem 20 I/Os, por exemplo, isso já daria 800 mA. Isso é muito alto para um circuito integrado. Então, o que nós temos aqui é, no máximo, 200 mA do componente. Tomar cuidado com essas duas informações para não interpretar aí de forma errada. Aqui são algumas características mais com relação ao ATmega 48. Então, eu vou descer até o ATmega 328, que é o nosso caso. Características do ATmega 328P. Eu comentei um pouquinho também que quanto maior a frequência de trabalho, maior é o consumo, maior é a corrente e maior é a temperatura de trabalho do nosso microcontrolador. E aqui mostra exatamente isso. Então, trabalhando de forma ativa, pensando aqui numa frequência de 8 MHz com uma alimentação de 5 volts, nós temos uma corrente típica de 5,2 mA. Tudo bem, é uma corrente baixa, a gente está falando só do CI. É como se a gente pegasse um protoboard e só ligasse a alimentação e o cristal, mais nada. Eu não estou acionando periféricos, eu não estou colocando nenhum LED, nem nada disso. A gente trabalhar no modo idle, que é um dos modos de baixo consumo do microcontrolador, com a mesma frequência, a mesma tensão, já cai para 1,2 mA. Só que aqui ele perde a função de alguns periféricos. Se eu não me engano, a CPU ela fica parada nesse momento aqui. E tem outros modos de baixo consumo. Então, esse modo de baixo consumo, por exemplo, o Power Save Mode, trabalhando aí com uma frequência de 32 kHz e uma tensão de 3 volts, a gente trabalha com 0,9 microamperes, que dá mais ou menos 900 nanoamperes. Já é uma corrente muito mais baixa com relação a essa de trabalho aqui, ó. No modo de Power Down, desabilitando o Watchdog Timer, a gente consegue trabalhar até com 100 nanoamperes. Observa a diferença, galera, entre a corrente de trabalho geral e a corrente de trabalho nos modos de baixo consumo. Isso é extremamente importante quando você projeta sistemas alimentados por bateria, por exemplo. Se isso aqui é alimentado por uma fonte, não tem tanto problema. Mas a partir do momento que você alimenta com uma bateria, é importante que você diminua o máximo possível do consumo, senão a sua bateria não dura quase nada. Esse gráfico ele mostra qual que é a frequência que a gente pode trabalhar em determinados níveis de tensão. Então eu comentei isso aqui também lá no início da aula de características. Para trabalhar com a frequência máxima de 20 MHz, eu preciso ter no mínimo 4,5 volts. Se eu vou trabalhar com a tensão mínima de 1,8 volts, a frequência máxima que eu posso trabalhar é de 4 MHz. E aqui 10 MHz eu tenho que trabalhar com uma tensão
mínima de 2.7 volts. Então isso também é importante. Não adianta eu querer ter uma alimentação baixa e uma frequência alta. Isso não é possível, o hardware não permite que isso seja feito. E aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem a especificação das tensões tanto do Power On Reset quanto do Brownout Detector. Então no Power On Reset, a tensão típica dele é de 1.4 volts. Lembra que eu comentei que era próximo da tensão mínima de operação, 1.8 volts? É exatamente isso. A tensão de reset quando o microcontrolador é ligado é de 1.4 volts. Abaixo disso, ele não gera o reset. E aqui embaixo, os níveis de tensão que o brownout pode ser configurado. Então, desde tensões baixas até tensões mais altas. Se eu quero trabalhar com o microcontrolador a 1.8 volts, quando a minha fonte diminuir de 1.7 volts, ele pode gerar um reset. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 5 volts, caso a minha fonte fique abaixo de 4.3, ele pode gerar um reset. Tá? Então, tudo isso aqui é configurável. Beleza, galera? Então, aqui nós terminamos essas primeiras aulas de introdução, essas aulas de teoria. Eu sei que essa ficou um pouquinho mais longa, mas tinha bastante informação para passar. A partir de agora, a gente já vai fazer alguns exemplos na placa, vai ver ela funcionando e trabalhar um pouquinho aí com a linguagem Assembly. Então, não percam as próximas aulas. Até mais!